Um tweet casual ou uma premonição? Ou humor ácido com profecias fatais? Nós estamos indo buscar o teco-teco que nós alugou, ele vai cair. O sonho com a morte, horas antes de partir. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei o que quer dizer. Marília Mendonça. Mamonas Assassinas. Princesa Diana. Será que eles receberam o sinal? Seria possível ouvir os passos da morte antes da sua chegada? Você assiste a partir de agora o Presságio do Fim. A morte é o maior tabu da humanidade. Mas e se ela não fosse um evento repentino? E se de alguma forma o destino enviasse sinais que só são compreendidos quando já é tarde demais? Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar uma pauta que desafia a razão. Pessoas que no auge da vida parecem ter marcado um encontro com o fim. Vamos detalhar os casos que chocaram o mundo e entender o que acontece na mente e no corpo de quem está prestes a partir. Antes de continuar, eu te peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Quer saber tudo antes de todo mundo? Então seja membro do canal Vim Te Mostrar. Além de garantir nossos conteúdos em primeira mão, você tem acesso ao Sem Filtro. Todo sábado, um programa exclusivo para mostrar os bastidores reais e tudo o que rola por trás das câmeras. É conteúdo inédito, sem cortes e só para quem é membro. Clique em Seja Membro e venha para os bastidores com a gente! (5 de novembro de 2021). O Brasil perdia a rainha da sofrência. Mas o que poucos sabem são os detalhes dos sinais que Marília Mendonça deixou antes daquele acidente fatal. Um ano e meio antes do dia em que o Brasil começaria a chorar pela sua partida, o sono da cantora foi perturbado em uma determinada noite. Ela postou no Twitter: "Gente, eu sonhei com água, queda d'água, cachoeira, rio, a noite todinha que Deus deu." Marília Mendonça estava no auge, não havia doença. Seria apenas mais uma logística aérea dentre as dezenas previstas dentro da sua agenda movimentada. O relógio marcava pouco mais de 15 horas e 30 minutos, quando o bimotor King Air iniciou a aproximação final para o pouso em Caratinga. O céu estava limpo, mas o perigo era invisível a olho nu. A poucos quilômetros da cabeceira da pista, a aeronave colidiu com um cabo de alta tensão de uma torre de transmissão, uma armadilha de aço que não possuía sinalização e que danificou a estrutura do avião em pleno voo. Com a perda súbita de sustentação e o motor avariado, o gigante de metal foi lançado violentamente contra as rochas escorregadias da Cachoeira da Piedade. O impacto foi definitivo, silenciando para sempre a voz que embalava o Brasil. Coincidência ou destino? O avião que a levava para um show caiu exatamente sobre uma cachoeira. É de arrepiar.
O cenário do seu sonho se tornou o cenário do seu fim. Seria o subconsciente captando uma frequência que a razão não alcança? Agora, outro caso de arrepiar. Para os Mamonas Assassinas, o avião sempre foi motivo de piada. Mas ao revisitar as imagens da época, as brincadeiras ganham um peso profético que impressiona. Setembro de 1995. O grupo, que era a sensação do Brasil, embarcava para um show em Barra Bonita, no interior de São Paulo. Era o primeiro voo deles em um táxi aéreo. Dentro do ônibus interno do aeroporto, Dinho já trazia referências ao destino que o aguardava. Nós estamos indo buscar o teco-teco que nós alugou, ele vai cair. Na saída do ônibus, a caminho da aeronave, o vocalista dos Mamonas pergunta: Já ouviu falar em La Bamba? La Bamba foi um grande sucesso de Ritchie Valens, cantor norte-americano que se tornou muito famoso, mas nem pôde aproveitar. Ele morreu aos 17 anos de idade, vítima de um acidente aéreo em 1959. Dinho insistia com o seu humor irônico. Ele brincava como se falasse de um carro. Você não tem no Ritchie Valens aí, não? Deixa eu apresentar o avião. Esse avião é um avião a jato completo. Ele tem airbag, freio ABS, direção hidráulica, ar-condicionado e tração nas quatro. 2.0i. 4.0i. E é um avião que faz de 0 a 100 indo pro chão em 1 segundo. Ele fala: o avião faz de 0 a 100 indo para o chão em 1 segundo. O cinegrafista brinca com o piloto. Você não vai derrubar a gente não hoje, não? Pode ficar cegado que não. Será que o que parecia apenas deboche escondia uma percepção de que o risco era real? No documentário MTV na Estrada, o registro capturou o momento em que a brincadeira se aproximou da realidade. Caminhando pela pista do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo, Dinho dispara para a câmera. Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você ganhou o dinheiro dos Mamonas? Eu era. Oi? A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. Em uma entrevista à MTV, Dinho fala novamente sobre o destino derradeiro que a banda teria e faz referência mais uma vez à música La Bamba. Me conta uma coisa, vamos falar desse primeiro e tão bem sucedido álbum. Não será hoje, porque acabou o Humor, a 4 acabou? Vai pegar o monomotor domingo? A gente vai agora tocar no interior, a gente vai de monomotor. Não, eu quero falar sério do álbum. Enquanto o líder brincava com o perigo, o tecladista Júlio Hazek trazia um relato mais direto. É impressionante. Apenas 12 horas antes de morrer, no salão de beleza do amigo Nelson Lima, onde estava para retocar seu icônico cabelo ruivo, Júlio fez uma revelação impressionante. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Vamos repetir. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. O destino não deu tempo para interpretações. A tragédia que silenciou os Mamonas Assassinas foi escrita por uma sucessão de falhas técnicas e humanas sob o manto de uma neblina espessa.
Às 23 horas e 16 minutos do dia 2 de março de 1996, o Learjet iniciava sua aproximação final para o aeroporto de Guarulhos. A banda estava retornando de um show realizado em Brasília. O cansaço da tripulação e a visibilidade reduzida preparavam o cenário para o erro. Após uma tentativa de pouso frustrada, o piloto solicitou à torre uma arremetida para a esquerda. No entanto, por um erro crítico de navegação e desorientação espacial, a aeronave executou a curva para o lado oposto, entrando em rota de colisão direta com o relevo. Sem saber que voava baixo demais, a tripulação acelerou o jato a 260 km por hora em direção à escuridão. O impacto contra a Serra da Cantareira foi devastador. O Teco-Teco, como Dinho ironicamente chamara o avião no documentário da MTV, desintegrou-se contra a montanha, a poucos quilômetros do destino final. Em um instante, o deboche deu lugar ao silêncio, e as premonições de Júlio Hazek e as piadas de Dinho deixaram de ser humor, para se tornarem a notícia que o Brasil não queria ouvir. Impressionante os casos dos Mamonas Assassinas e da Marília Mendonça. Mas a história nos mostra que até líderes mundiais e escritores geniais tiveram esse sexto sentido. E no caso da princesa Diana, o aviso foi escrito à mão. Dez meses antes de morrer no Túnel da Alma, em Paris, a princesa Diana escreveu uma carta ao seu mordomo. Nela, Diana afirmava que alguém estava planejando um acidente com seu carro, envolvendo uma falha nos freios e uma lesão grave na cabeça. Ela descreveu o método e o resultado com uma precisão que desafia qualquer teoria da probabilidade. Já o escritor Mark Twain usou a astronomia. Ele nasceu em 1835, o ano da passagem do cometa Halley. Twain disse: "Eu vim com o cometa e vou embora com ele." Em 1910, quando o cometa Halley voltou a ser visível, Twain faleceu de um ataque cardíaco no dia seguinte à passagem do astro. Ele previu sua morte com uma margem de erro de apenas 24 horas. E não podemos esquecer de Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, que sonhou com seu próprio funeral na Casa Branca, apenas 10 dias antes de ser assassinado. Mas como explicar isso? Em pessoas saudáveis, parece um mistério sobrenatural. Mas quando falamos de quem já está no leito de morte, a fronteira entre a biologia e o inexplicável se torna quase invisível. Estamos falando de fenômenos que a medicina observa, mas que a ciência ainda luta para mapear completamente. O primeiro desses fenômenos é a lucidez terminal, também chamada de lucidez paradoxal. É um evento que desafia a lógica da degeneração. Pacientes com Alzheimer, em estágio avançado, cujas conexões neurais foram devastadas pela doença, ou pessoas em coma profundo, subitamente despertam. Por um breve período, que pode durar de minutos a algumas horas, a névoa da demência se dissipa. Eles recuperam a memória, reconhecem rostos que haviam esquecido há anos e articulam despedidas com uma clareza desconcertante. Para a medicina, pode ser uma última explosão de neurotransmissores. Para as famílias, é o último raio de sol antes do eclipse total. Logo em seguida, surge a consciência da passagem. Não são apenas delírios, é uma mudança na percepção da realidade. Pacientes começam a utilizar metáforas de viagem, relatam que precisam encontrar o bilhete, arrumar as malas, ou que o trem já está na estação. É o que os especialistas chamam de referências de deslocamento.
Nesse estágio, ocorre o fenômeno das visões de leito de morte. O paciente olha fixamente para um ponto vazio do quarto e conversa com figuras invisíveis, geralmente parentes já falecidos, com um semblante de paz e reconhecimento. Enquanto o mundo exterior vê o fim, o paciente parece estar vivenciando o início de uma jornada. O corpo. Antes do último suspiro, a biologia dá sinais físicos que são como uma contagem regressiva silenciosa. É o organismo se desligando, peça por peça, em uma coreografia biológica final. A jornada física termina com sinais que a medicina paliativa conhece bem. O primeiro é o Triângulo da Morte, ou Triângulo de Hipócrates, uma palidez marmórea que se fixa ao redor do nariz e dos lábios, enquanto o rosto ganha um aspecto afilado, com as têmporas encovadas. É o sinal de que a perfusão sanguínea está falhando. Nas extremidades, surge o livedo reticulares, ou moteamento. São manchas arroxeadas semelhantes a rendas, que começam nos joelhos e pés. O sangue, em um esforço desesperado de sobrevivência, abandona a pele e os membros para tentar manter apenas o coração e o cérebro pulsando. O corpo esfria, de fora para dentro. A respiração entra no padrão de ciclos de respirações profundas e rápidas, seguidos por períodos de apneia, onde o silêncio é interrompido pelo estertor da morte. Não é um sinal de dor, mas o ruído de secreções que o reflexo de tosse, já extinto, não consegue mais limpar. Os olhos tornam-se vítreos, a mandíbula relaxa e o sistema digestivo para completamente. É a biologia emitindo seu veredito final. A máquina humana cumpriu seu propósito e agora, finalmente silencia. E não podemos deixar de agradecer aos nossos membros. A mais nova membra é a Gisele Correia, seja bem-vinda! E muito obrigado também aos membros que já estão conosco. A Denilce, Bruninha, Neios e etc., Cris Barros, Geazi, Juliana Fabrini Otino, Débora Cristina, Mirna Danuso da Fonseca, Paloma Santos, Nair Scateloni, Janine Bechara, Jefferson G2, Vânia Turati, Vera Dias, Josiane Vidal, Giovanni Silva Belarmino, Rodrigo Limão, Marcelo, Cláudia Pina, Bruno Neto, Wellington Costa, Sabrina Suzuki Oficial, Diego Assunção, Sandro Fernandes, Cláudio Onir e Lídia Rabelo, Camila Ribeiro, Carla Bonfim, Rafaela Costuras e a primeiríssima, Cíntia Aper Ortiz. Será que é possível prever a morte? Seja através de um sonho enigmático como o de Marília Mendonça, uma frase dita ao acaso por Dinho, ou sinais biológicos que o nosso próprio corpo emite. O fato é que o fim parece enviar seus emissários. A ciência explica a biologia, mas o mistério guarda o que resta. Talvez a morte não seja um muro, mas apenas uma porta que começa a se abrir muito antes de atravessarmos. Se você já viveu uma história de premonição, deixe aqui nos comentários, eu leio todos. E deixe também sua opinião. Se você gostou dessa reportagem, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.